Você já se perguntou o que acontece quando alguém que sempre protegeu você passa a ser visto como um obstáculo? É exatamente esse desconforto que paira no ar logo no início desta nova fase de The Last of Us. O episódio estreia com tensão, no olhar de Ellie, e deixa claro: nem todos os inimigos estão do lado de fora dos muros. Será que a relação entre Ellie e Joel se quebrou de forma irreversível? E o que isso diz sobre o amadurecimento dela? A resposta, por mais dura que pareça, é sim. Existe uma rachadura emocional. Ellie já não vê Joel como o herói absoluto. Ela se enxerga pronta para lidar com os desafios, sem precisar da sombra de ninguém. Essa mudança de perspectiva é uma das marcas mais fortes do episódio. Logo nas primeiras cenas, ela surge treinando, testando sua força como se estivesse em constante preparação para algo maior. Quando é advertida por Jesse de que um confronto anterior teria sido fatal, ela não aceita com tranquilidade. Reage com firmeza, deixando claro que não quer ser poupada da realidade. E o atrito com Joel aparece de forma intensa quando ele interfere em um momento em que Ellie queria enfrentar sozinha uma provocação de Seth. Para ela, aquela atitude não foi proteção. Foi um sinal de que ainda não a enxergam como alguém capaz de se defender. Essa tensão vai se repetindo em pequenas faíscas ao longo do episódio. Na expedição com Dina, Ellie recusa a ideia de deixar que os homens resolvam. Em outro ponto, ela rebate Tommy, dizendo que ele e Joel provavelmente não teriam voltado atrás se tivessem encontrado infectados no caminho. Há uma sede de provar valor, de mostrar que está no mesmo nível daqueles que costumavam protegê-la. Mas essa segurança tem um motivo: a imunidade. Ellie sabe que pode encarar os infectados cara a cara sem o mesmo risco que os outros correm. O problema é que isso é segredo, tanto que, ao ser mordida, ela disfarça a marca para evitar suspeitas. É essa dualidade, força interna e vulnerabilidade externa, que define sua jornada. E claro, o laço com Dina começa a se desenhar com mais clareza. O beijo no fim do episódio sela o início de algo íntimo entre elas, enquanto Jesse observa de longe. As relações estão se transformando, e com elas, o próprio rumo da história. O vínculo entre Ellie e Dina está ganhando espaço. E isso deve colocar Dina como peça-chave na jornada emocional de Ellie, talvez até mais do que Joel. A conexão entre as duas parece crescer em um ritmo que desafia antigas alianças. E tudo indica que a temporada vai explorar essa nova dinâmica de maneira mais profunda. Enquanto isso, Joel se encontra em um ponto doloroso da sua trajetória. Anos atrás, ele fez uma escolha drástica para salvar Ellie, decisão que impediu uma possível cura para o mundo. Agora, ele lida com as consequências disso: distância, ressentimento e uma sensação constante de isolamento. Aquela figura, que uma vez foi vista como protetora, agora parece deslocada e mal compreendida. A ligação entre Joel e Ellie se desgastou. Durante uma conversa com Gale, ele a chama de filha, e é imediatamente lembrado de que isso não é literal. Esse momento revela o quanto ele enxerga Ellie como uma extensão de sua perda anterior, como se ela tivesse ocupado o lugar de Sarah. Só que Ellie não quer esse papel. Isso aprofunda o abismo entre eles, especialmente porque, com Tommy, ela ainda demonstra uma certa abertura, mesmo sabendo que ele também foi desonesto. Joel está cercado por pequenas traições silenciosas. Tommy omitiu informações. Ellie o evita. E Gale carrega uma mágoa antiga. Joel foi responsável pela morte de Eugene, seu companheiro. Embora Gale admita entender que a morte era necessária, o modo como isso aconteceu ainda pesa. Eugene, pelo visto, estava infectado, mas os detalhes ainda são um mistério. O fato de o ator estar creditado sugere que vamos descobrir mais adiante o que realmente ocorreu. Há uma cena marcante em que Joel observa a casa de Ellie do lado de fora, à noite segurando o violão. Ele não está ali por acaso. A intenção de protegê-la, mesmo à distância, ainda existe. Ao encontrar o instrumento jogado em meio a roupas e poeira, com cordas quebradas, a metáfora salta aos olhos. Assim como o violão, o relacionamento entre os dois precisa de reparos. Por fim, os infectados voltam a demonstrar sua ameaça. Os clickers e stalkers são apresentados com tensão real. A perseguição dentro do prédio, a figura que se move na sombra, o som abafado dos passos, tudo contribui para lembrar que, além dos conflitos internos, há monstros do lado de fora, prontos para atacar.
Se você pensava que já tinha visto tudo quando o assunto era infectado, prepare-se. Os Stalkers são outro nível. Diferente dos Clickers, que agem como mísseis guiados por som, os Stalkers observam, se escondem e só atacam quando têm certeza de que vão vencer. Eles não são só rápidos, são estrategistas. Um tipo de ameaça nova que exige outro tipo de resposta. O mais assustador é que eles enxergam. E fazem isso antes que você sequer perceba sua presença. Essa introdução foi acertada, não só porque aumenta o perigo, mas porque reflete o tema central da temporada: vigilância. Do mesmo jeito que os Stalkers perseguem suas presas em silêncio, Abby está à espreita de Joel, esperando o momento certo para acertar as contas. A tensão é ainda mais inquietante com a descoberta do fungo se espalhando pelas raízes do solo. Se esse avanço continuar, o vírus pode se infiltrar nas zonas seguras. E quando o perigo vem debaixo dos pés, a ameaça deixa de estar lá fora. A cidade, até então um refúgio, pode ser corroída de dentro. Falando em Abby, vimos que a motivação dela é clara. O ressentimento que carrega vem da perda direta causada por Joel. Na mente dela, não houve justiça. Enquanto o grupo que sobrou dos Fireflies quer apenas sobreviver, ela quer resolver o passado. Abby não vê a busca por Joel como improvável. Para ela, encontrá-lo é questão de tempo. E esse tempo chegou. Eles chegaram perto de Jacksonville, onde Joel vive. Demorou 5 anos, mas a oportunidade apareceu. Abby e o grupo podem se infiltrar como sobreviventes em busca de abrigo. E a fala de Joel sobre proteger os nossos pode se voltar contra ele. Isso cria uma tensão narrativa importante. Abrir as portas ou manter os muros firmes. No geral, o episódio funciona como um retorno eficaz e emocionalmente carregado. Ele reacende a chama da história com equilíbrio entre tensão e emoção. A sequência com Ellie e Dina no prédio foi especialmente intensa. O silêncio pesava, mais que qualquer trilha sonora. Um detalhe marcante foi uma frase solta no meio do episódio. Você não consegue curar nada se não tiver coragem de falar sobre isso. Essa frase parece simples, mas carrega um prenúncio. Quando Joel finalmente se abrir com Ellie e contar a verdade, pode ser o início de uma mudança, ou o ponto sem volta. Tem algo profundamente inquietante em ver objetos comuns em meio ao caos, como se o passado estivesse tentando lembrar que ainda existe. O episódio usou isso com maestria. Uma simples bancada de trabalho, uma revista esquecida, pequenos sinais de uma rotina que não existe mais. Tudo isso reforça o contraste brutal entre o que era e o que sobrou. Parece que as paredes carregam memórias, como se os cômodos estivessem cheios de presenças invisíveis. Esses detalhes dão profundidade à narrativa sem precisar explicar demais. Eles falam por si, mostram que o tempo passou, mas o impacto permanece, tatuado nos lugares. E talvez seja isso que cause tanto desconforto. Perceber que o que foi normal um dia, hoje parece pertencer a outra vida. Falando nas atuações, Bella Ramsey e Isabella Merced entregaram tudo. A sintonia entre as duas em cena é natural, honesta. Dina traz leveza em meio ao caos, e isso ilumina Ellie de uma forma que poucos personagens conseguiram. Dá pra sentir que Dina se importa, e que esse afeto começa a quebrar camadas da armadura emocional de Ellie. Pedro Pascal, como sempre, sustenta Joel com uma presença silenciosa, pesada. A dor dele não precisa ser explicada, está no olhar, nos gestos contidos. Quando ele defende Ellie após a provocação, o reflexo é imediato, como de um pai tentando proteger uma filha. O mais doloroso é ver que esse gesto não é recebido, como ele esperava. Há amor ali, mas também distância. Se tem algo que incomoda, é saber que essa temporada só terá 7 episódios. Depois de tanto tempo esperando, já começa a bater aquele sentimento de contagem regressiva. Mas se o roteiro seguir nessa qualidade, o tamanho não vai importar. O conteúdo vai falar mais alto. O episódio de estreia conseguiu reconectar com o público, reativar emoções e abrir espaço para discussões que vão além da ação. É o tipo de história que cresce depois que termina, que fica na cabeça. E isso é raro. Se você curtiu essa análise e quer acompanhar a temporada comigo, já deixa o like aqui no vídeo e se inscreve no canal. Tem playlist com todos os episódios e mais conteúdo vindo aí. E agora, quero saber de você. O que achou dessa estreia?
Me conta nos comentários. Valeu por assistir e até o próximo vídeo.